Essa aqui é a Stephanie que está se arrumando para terminar o namoro dela, sendo que ela, na verdade, já terminou, mas não foi presencial. Aí agora ela vai terminar presencialmente. Aí ela conta todos os motivos. E depois ela faz um outro vídeo, aí ela conta de novo os motivos de uma forma diferente. Aí depois o cara que ela terminou criou uma conta no TikTok só para se justificar por que eles terminaram. E aí foi muito estranho. Uma lavação de roupa suja um pouco estranha. E aí a gente já vai pegar esse gancho para falar sobre motivos que levam alguém a terminar. Porque o dela, gente, foi bem idiota. Bem idiota. E tem alguns motivos que fazem sentido, outros não. Às vezes a pessoa só tá cansada. Às vezes o cara só falou uma palavra que você não gosta. Às vezes você descobre que o cara vai te pedir em casamento e aí você fala assim, não. Acho que eu não quero não, então vou terminar antes. Tem vários motivos. Eu quero saber o seu. Então já vai comentando, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta ao longo do vídeo. Bora. Ali terminar o meu namoro. Não, você não escutou errado. Eu já terminei pelo celular e agora eu vou terminar pessoalmente. Nossa, mas por que você vai terminar pessoalmente se você já terminou pelo celular? Porque, juro, desde que eu tomei essa decisão, o meu ex não aceitou e ele porque quer me ver pessoalmente. O motivo do término não foi traição. O que aconteceu basicamente foi que a pessoa por quem eu me apaixonei, eu acabei me desapaixonando por conta das mudanças de comportamento. Nossa, mas que mudanças foram essas? Ciúmes da minha família. Brigar comigo porque eu sou fã do Justin Bieber e falei que eu beijaria o Justin Bieber se eu tivesse a oportunidade. É o quê? É o quê, menina? Eu tive também de uma puta de uma briga do tipo, mano, ridículo você ser fã do Justin Bieber e falar que beijaria ele na boca. A insegurança, a desconfiança, a imaturidade de toda hora ficar me questionando se eu ainda amava ele, se eu ainda gostava dele, o tempo todo. Sendo que ele tem 24 e eu tenho 22. Eu comecei, gente, a ficar preocupada, porque eu falava, isso não era assim, por que tá acontecendo isso? E eu comecei a ter crise de ansiedade, eu comecei a ficar mal, comecei a chorar. E é óbvio que eu não falava, né? Eu apenas sentia e não demonstrava. Demorei pra demonstrar. E todo mundo tem problema, é normal. Mas assim, não saber resolver os seus problemas, ficar prolongando, ficar postergando e descontando em quem não tem nada a ver, também fizeram com que a bomba estourasse. Só pra finalizar, que também foi um estopim, foi ciúmes do meu trabalho e brigas por conta do meu trabalho. Eu trabalho na internet gravando vídeo. Tanto para essa rede, quanto para a rede que eu trabalho, onde eu sou apresentadora de um jornal. Esse jornal que eu trabalho, ele tem 1 milhão de seguidores. Lá naquela rede, alguns caras comentam, jornalista linda, gata, e não presta muita atenção na matéria. Ele simplesmente arrumou confusão uma vez com o seguidor por conta disso, e chegou à conclusão de desinstalar o perfil dele por conta de ciúmes e de não saber lidar com os comentários de homens que eu não sei quem são, que eu nunca vi na vida, que comentavam nas minhas publicações. Ana, vamos combinar, né? Se o cara tem ciúme do Justin Bieber, que você fala que é fã, e que se você visse ao vivo, você beijaria ele, e já era motivo de briga, você, uma menina bonita, ali, jornalista de uma página e tal, divulgando coisa, e os caras dando em cima de você, aí é prato cheio pra maluco. Eu não vou tacar hate nele, eu não quero que ele fique bravo comigo, mas assim, foi a melhor coisa quando eu percebi tudo isso, que ele precisava ter amor próprio, mais confiança e, enfim, não precisar, sabe, de mim pra seguir a vida dele. Então eu decidi terminar por conta destes motivos. Esse foi o vídeo e eu queria dizer que assim, gente, já tive meu momento de luto, tá? Quando caiu a ficha do relacionamento que eu estava, que eu não estava mais feliz e que só estava me desgastando, eu fiquei extremamente mal. Por isso que eu esperei várias semanas até vê-lo pessoalmente e aceitar sim encontrá-lo pessoalmente para tomar essa decisão. Espero ter ajudado vocês a perceberem que relacionamentos, às vezes, por mais que você ame a pessoa, não está te fazendo bem, é melhor você sair e seguir sua vida. É isso, gente. Beijo. É, né? Se não tá bom, se você não tá te fazendo bem, a melhor coisa é você terminar. Não sei se daria pra ter uma conversa, porque tudo isso que você contou pra gente, você já falou com ele? Vocês já conversaram sobre tudo isso? Porque eu acho que essa é a diferença. Você terminar só porque não gosta mais, porque deu tudo errado, porque é isso e aquilo, é estranho. Agora, você chega e fala, não, eu tentei, não sei o que, lá. Eu acho que o motivo principal aí é que ela falou que ela desapaixonou, né? Boa tarde, mas eu ainda tô tomando café da manhã porque eu acordei tarde, tá? Vocês sabem, eu fui ontem terminar meu namoro. E assim, a conversa foi muito boa. Esclarecemos todas as nossas pendências, o que eu senti, o que ele sentia.
Eu ainda amo ele, assim, gosto dele, acho ele bonito, acho ele inteligente. Ele é um cara super esforçado. Agradeci pelo tempo que a gente ficou junto, porque o tempo bom foi muito bom mesmo. Teve recaída ontem, não teve recaída. E eu acho que não vai ter por um bom tempo. Não quero que ele me receba hate, nem ataque. Ele sempre foi uma pessoa que, assim, sempre fez de tudo por mim, assim como eu fiz de tudo por ele. Mas tinha opiniões e coisas que eu citei que realmente não deu certo. É a última vez que eu falo desse assunto, tá? Sempre vou ser muito grata à família dele, aos amigos dele, a todo mundo que, tipo, sempre me acolheu. Assim como a minha família também sempre acolheu ele. Todos gostam muito dele. Todos têm um carinho enorme por ele. Eu não expus ele de forma negativa. Não era esse o meu intuito. Era só meu intuito de, tipo assim, se você tá num relacionamento e às vezes não tá bom, mas por mais que você goste da pessoa, ao melhor, às vezes, é você dar um tempo. Porque esse tempo pode ajudar. Vocês podem voltar no futuro ou podem entender que realmente cada um tem que seguir sua vida, mas não junto, mas assim, sempre com muito respeito e desejando o melhor pra pessoa. Porque querendo ou não, vocês já tiveram um tempo muito bom. Não foi a mesma coisa que você falou no outro vídeo. No outro vídeo você tá com um pouquinho mais de ranço, de raiva. Você tava indo encontrar com ele, você tinha terminado pelo telefone, e encontrar com ele te deu uma amansada aí. E você mudou um pouquinho o discurso, ele se tornou uma pessoa mais legal e mais interessante. E ele é um cara que ele não tinha TikTok, e ele fez um TikTok só pra se pronunciar sobre o fim do namoro. Agora a gente tem um plot, será? Vamos ver, eu não vi esse vídeo ainda. Fala galera, beleza? Bom, tô passando aqui pra me manifestar publicamente sobre o vídeo que minha namorada postou na data de ontem. Eu de cara já gostaria de dizer que eu não gostei. Ela expôs o nosso relacionamento numa rede social. Isso não é coisa que se faça. O relacionamento você tem que buscar encontrar soluções para os seus problemas junto com o seu parceiro ou com a sua parceira, e não buscar soluções e refúgio numa rede social. Eu senti essa energia. Gente, eu não quero ficar defendendo o homem, não tô defendendo ninguém, tô a favor da fofoca, tá? O que eu sinto quando eu vejo o primeiro vídeo dela foi o que eu já comentei. Acho estranho porque muitas coisas que ela estava falando parecem coisas que ela não falou para o namorado, o ex-namorado. Parece que ela estava falando pela primeira vez algumas coisas. Vamos ver. Ela disse que eu mudei no relacionamento. Ela disse que se desapaixonou pela pessoa que eu era. Ela disse que eu tinha muito ciúme da família dela. Isso é uma mentira porque eu sempre tive um carinho muito grande e uma admiração pela família dela. Então, não vem falar que eu tenho ciúmes, que é uma grande mentira. O que aconteceu na realidade é que ela veio me comparar com um parente dela, falando que ele era forte, que ele ia pra academia, que todas as amigas dela queriam ficar com ele, e que eu tinha que ser como ele. Eu não gostei dessa comparação, assim como eu tenho certeza que nenhum homem gosta de ser comparado a outro homem, porque cada um é cada um tem seu jeito, e não tem que haver comparação dentro de um relacionamento. Gente, claro! Eu não gosto disso não. Imagina, você tá num relacionamento, a pessoa chega pra você e fala assim: cara, você tem muito potencial pra ter um corpo melhor. Você poderia ser gostosa que nem a fulana, mas você não é, né? Você podia. Tu vai ver a gostosa na tua cara. Se você tá num relacionamento com uma pessoa, você tem que ser fiel a essa pessoa que tá com você. É o seu parceiro. Você não pode chegar e falar: olha, eu sou fã do Justin Bieber, se eu visse o Justin Bieber pessoalmente eu beijaria ele. Você não pode fazer isso. Então você tem que ser fiel. Então isso que você fez foi um desrespeito comigo. Eu me senti... Tá, essa parte do Justin Bieber eu acho muito idiota. Muito, muito, muito. Dá pra ver que eles são garotos de 20 anos. Porque, gente, porra, tem que... É uma brincadeira. Pô, quando que você vai ver de fato o Justin Bieber ao vivo e ter a oportunidade de ficar com ele? Se isso acontecer, pô, cara, isso não é infidelidade. Isso é só uma sinceridade. Eu acho isso normal. Isso eu acho besteira. Desrespeitado, não é questão de ciúmes, é um grande desrespeito da sua parte fazer isso comigo. Ela falou que eu estava sendo imaturo, inseguro, tendo desconfianças dela, mas teve algumas coisas que ela fez, que eu não vou colocar aqui pra não expor ela porque eu tenho maturidade, que me magoaram muito. E ela... não. Coloca sim pra gente, pô. Que ela fez, entendeu? E a respeito do que ela fala que eu arrumei confusão na página que ela trabalha. Olha, me desculpa, se eu amo uma pessoa, eu vou defender ela até o fim. É isso que eu vou fazer. Então alguém chega e fala: olha, essa apresentadora namora? O cara vai lá e comenta: não, ela é de todes. Então o que a gente entende com isso? Que ela não namora porque ela transa com todo mundo, literalmente, independente do gênero da pessoa. Ok, amigo, só que são pessoas na internet falando. Esse ponto eu concordo 100% com a gata, tá? Com ela. Por quê? Porque a partir do momento onde a gente tem a nossa cara na internet, eu mesmo já participei de vários programas,
vários posts, várias coisas minhas que não foram na minha página. Porque na minha página eu tenho controle, eu consigo deletar comentário, coisas que eu não gosto. Agora, em outros lugares, comentários absurdos sobre mim, pessoas afirmando coisas e tal. A internet, meu amigo, a gente não tem muito controle. Então, eu acho isso aí um pouco nonsense, assim, não tem muito sentido. Chamou ela de, né, PUTA, né? Foi isso que ele fez. O que eu não admito, porque eu, amando ela, eu não ia admitir um homem falar mal da minha mulher. Se ela não gostou, não posso fazer nada. É meu instinto de homem protegê-la. Bom, depois de tudo que aconteceu, ela falou, você pode, por favor, excluir o comentário, porque isso pode me prejudicar no meu ambiente de trabalho. Eu falei, tudo bem, vou excluir o comentário porque você está me pedindo e porque eu não quero prejudicar você no trabalho. A gente conversou, se entendeu, eu excluí o comentário, depois o pessoal da página acabou excluindo aqueles outros comentários maldosos e ficou por isso. Até tudo bem, aí ela me pediu, olha, quando eu tiver um outro comentário desse, você pode, por favor, ignorar e não falar nada? Ok, mantive e nunca mais falei nada. Sobre as publicações dela, ela postou várias fotos dela, tem vários comentários de diversos tipos de homem, comentários maldosos, maliciosos, com foguinho, carinha de apaixonado. E ela me ensinou que eu tenho que ignorar certos tipos de comentários. Só que por que ela não faz o mesmo? Por que ela não ignora um cara que vai lá e comenta carinha de apaixonado, foguinho na publicação dela, e ela curte esse tipo de comentário? Então... Entendi. Ela curtia comentário de foguinho, ela curtia comentários que ele não gostava, tipo... É como se ela estivesse dando trela pra essas pessoas. Isso deixou ele irritado. Que eu tenho que ignorar ela, não. Eu tenho que ter respeito com ela e ela não tem comigo. O respeito tem que ser recíproco no relacionamento. Eu acho importante destacar aqui que eu não tô colocando a culpa nela pelos comentários. Eu sei que não é culpa dela. A única coisa que eu tô falando é que ela não deveria curtir um tipo de comentário maldoso e malicioso desse, sendo que ela namora. Bom, quando ela precisou de mim, eu sempre estive presente. Eu sempre tentei ajudar ela da maneira que eu pude. Quando ela precisou do meu carro, que é uma coisa que tem um ciúme, que eu não empresto pra ninguém, eu emprestei pra ela. E então ela acabou esquecendo de pontuar as coisas positivas que eu fiz, né? Não só isso. Então o pedido que eu fiz pra ela, tudo que eu fiz pra ela no relacionamento, todas as outras coisas que eu fiz, ela não falou, né? Só falou as coisas negativas. E é o que eu falo, a gente tenta salvar o relacionamento, mas infelizmente tem vezes que a gente não consegue e a gente vê que é um sinal e acaba sendo um livramento. Amigo, vamos combinar um negócio? Quando a pessoa, ela é uma pessoa que é conhecidinha, você fez uma conta pra fazer um vídeo falando sobre o fim com ela. Então ela é uma pessoa conhecida, né? Ela é jornalista, ela é tiktoker, ela tem os seguidores ali. Então a partir do momento que você cria uma conta pra responder, e isso tem tudo a ver com, e tudo certo, super justo, com o seu ego, né? Com o fato de que você quer que as pessoas vejam o seu lado da história. Eu acho super justo, porque se tá na internet você tem todo o direito de responder também. Ok. Mas... falando como uma pessoa que é criadora de conteúdo e jornalista. Eu, né? Tipo, quando uma pessoa... E sou fofoqueira também. Quando uma pessoa conta por que ela está terminando com a outra, a pessoa não vai contar as coisas boas. Você acha que ela vai lembrar... Ela tá falando assim, eu já terminei com meu namorado e tal, e eu vou terminar ao vivo agora, porque isso. Você acha que ela vai lembrar de quando você pediu ela em namoro ajoelhado em Paris, se fosse esse o caso? Ou do jeito que você passa a mão na orelha dela, ou como você faz carinho na bunda dela? Não vai. Porque, na verdade, ela tá focando na coisa ruim porque terminou, porra. Ela não quer lembrar das coisas boas, ela quer lembrar do ruim. Então, é um argumento meio... Você vê, ele só tem esse vídeo, mais nenhum, tá? Mais nenhum dessa história. Mas eu queria ver outros fins de relacionamentos que são meio idiotas e meio nada a ver. Porque no fim das contas foi porque ela era fim do Justin Bieber, sabe? A moça terminou um casamento por causa de uma simples brincadeira. Mas que no final ela entendeu o recado. Eu estava passando aqui na minha For You e eu vi um relato de uma menina. Uma menina não, que eu não posso nem chamar ela de menina. Uma moça, uma mulher, né? Ela estava noiva e o noivo dela falou: cancela essa porcaria de casamento. O que ela fez? Foi lá e cancelou. Eu bato palmas pra ela, porque casamento pra uma mulher é um sonho, né? E ela entendeu o recado que ele quis dizer. Ela entendeu o primeiro sinal. Talvez tenham acontecido outras coisas na vida dela em relação a ele, mas esse foi um sinal claro de que mais pra frente algo não daria certo. Então ela simplesmente cancelou e eu bato palmas pra ela. Ela entendeu que
ela acima de tudo. Ela é capaz de qualquer coisa para estar bem com ela mesma, feliz. E isso é muito, muito importante. Tá, mas é uma história mal contada, né? A mulher terminou o casamento, né, o noivado, porque o cara falou cancela essa porcaria de casamento. Vai que esse cara não é carioca, gente. Carioca às vezes fala palavrão, fala umas palavras ofensivas assim, no meio de uma frase carinhosa, sabe? Isso é preocupante. Eu tenho sempre que mudar um pouco o meu jeito, assim, porque as pessoas às vezes não entendem o carioquês aqui em São Paulo. Boa. Mas que bom, né? Menos um casamento. Gabi, por que você terminou o seu namoro? Gabi, como assim você namorava? Eu conheci um menino ano passado e namorei ele por 1 mês. Eu conheci ele fazia 8 meses e a gente namorou por 1 mês, deu pra entender, né? E por que você simplesmente terminou? E por que vocês simplesmente terminaram? Ele não era cavaleiro com você? Você queria encontrar um príncipe, você encontrou? Ele era carinhoso? Ele era isso? Ele era... Qual o real motivo que você terminou? Como vocês queriam saber sobre, eu vim aqui contar. Eu acho que eu sou a menina mais esquisita do mundo inteiro. E eu falo em relação a namoro. Porque todas as meninas sonham em namorar, em casar e ter uma família linda. Já eu nunca sonhei e nunca quis namorar. E acho que sim, o problema tá em mim, porque eu nunca conheci nenhuma menina que é igual a mim. Gente, eu nunca quis namorar. Eu sempre quis focar nos meus estudos, terminar os meus estudos. Eu sempre falei pra minha mãe. E quem sabe algum dia, se eu achasse realmente a pessoa, eu namoraria. E, gente, de verdade, esse menino, ele era incrível, lindo, fofo, carinhoso. Tudo. Um príncipe, literalmente. E eu comecei a namorar simplesmente por impulso. Eu não quis namorar, eu nunca quis namorar como eu falei pra vocês. Por isso... Acho que não é um problema. Você não é a pessoa mais esquisita do mundo por você não querer namorar. Tem muita gente que não quer namorar. E eu acho legal você focar na sua vida, focar nas suas coisas e na sua carreira, nas coisas que você quer e deixar o amor acontecer naturalmente. Mas você vê, né? Ela fala que ela começou a namorar por impulso. De quem? Pressão das pessoas, com certeza. Me acho esquisita. E eu não queria magoar os sentimentos do menino. Por isso que eu me acho esquisita. Eu nunca quis namorar como eu falei pra vocês. Por isso que eu me acho esquisita. E eu não queria magoar os sentimentos do menino. Eu não queria, sabe, ferir ele. Porque por mais que eu tentasse realmente tá ali naquele namoro, parece que não era eu ali. Eu fazia literalmente de tudo pra dar certo. Eu amava ele como ele me amava. Mas eu realmente não amava ele. E Gabi, o porquê disso? Por que você não querer namorar, não gostar de namorar? Gente, porque aconteceu já muitas coisas na minha vida que isso não é mais um sonho pra mim. Não é algo que eu queira. Não é, meu Deus do céu, eu quero namorar. Não, não tenho mais disso. Então eu tava namorando por impulso da minha mãe. Minha mãe, gente, o tempo todo tava me impulsionando. Não só ela, como a família inteira e todo mundo que sabia em relação ao meu namoro tava impulsionando mais ainda. Porque realmente, gente, era um casal super fofo. Ele é bem conhecido aqui na minha cidade, então todo mundo conhece ele. Ele é muito gente boa, gente, de verdade. Ele trata a gente como literalmente uma verdadeira princesa. Mas eu não sinto em namorar. Quantas pessoas não se relacionam por pressão da família, de todo mundo, e a pessoa fala, tá, tudo bem, né, vamos lá, vou dar uma chance pro menino que se mostra minimamente interessado por mim, né, vou dar essa chance, tá bom. Tenho vontade em namorar com tudo que já aconteceu na minha vida. Eu não sinto mais o amor, eu não consigo mais amar. Eu não tenho mais isso. Antigamente, gente, de verdade, eu amava de uma tal forma, agora eu não tenho mais isso, eu não consigo, é algo de mim. Então não tenho esse sonho que todas as meninas têm. De verdade, eu já sonhei com isso muito e muito, muito. E eu só assistia filmes e séries disso. E até hoje eu assisto, mas não é algo que, meu Deus, é o meu sonho, eu quero. Porque isso já aconteceu pra mim, isso veio pra mim. Mas assim, gente, foi pelo impulso, foi literalmente as pessoas me empurrando pra ir. Eu não quero fazer algo por obrigação, por impulso. Eu sei que a pessoa me ama muito. E como é que ela me ama muito e eu não amo nem um terço do que ela me ama? E, gente, é uma dor muito grande pra ela namorar, né? E ela, assim, com pena do cara que ama ela e ela não ama, tadinha. Fofa, vai ter muita gente que vai te amar e você não vai amar de volta, tá tudo certo. Você não é obrigada a amar a pessoa só porque a pessoa te ama. Entendeu? Tem que ser match. Se não for match, não é. A Gabi, mas o amor se constrói aos poucos. E ele é regado, é como se fosse uma plantinha. Assim, gente, mas eu tava tentando sempre. Mas de verdade, eu não tenho mais aquele amor que eu tinha pelas coisas que aconteceu. O que eu penso é em focar nos meus estudos, em focar em dar uma vida melhor pra minha família. E depois, quem sabe, pensar nisso. Vocês vão perguntar, Gabi, você amou ele? Gente, eu amei, mas não era aquele amor. Porque aquele amor meu se esfriou. E eu sei que muitos vão me julgar, mas acho que muitos também não vão me entender. Mas só quem estivesse no meu lugar iria me entender.
Por muitas coisas que aconteceu na minha vida, eu desisti de muitas coisas. E aquele amor que a Gabriele tinha, aquela coisa que a Gabi tinha do passado, acabou. Eu não consigo mais, gente. De verdade, por mais que eu tente, parece que tem algo me travando. Então eu não queria decepcionar ele, eu não queria machucar ele. Porque eu sei que só ele tava ali naquela relação. E não é isso, uma relação é uma mulher e um homem. É os dois unidos, os dois juntos em um mesmo propósito. E eu não estava, gente. Eu fui literalmente por impulso. Toda a família tava apoiando, mas eu literalmente não tava conseguindo. Amiga, tudo certo, tudo certo. Você quis ver se ia dar certo, não deu certo. E você se culpa muito. Eu percebo a sua culpa muito grande, muito forte, porque você não era correspondida, assim, né? Na verdade, ele não era correspondido. Ai, agora, sabe alguém que é correspondido? O Henrico, que eu amo e ele me ama de volta. E lambe dentro dos meus olhos. E lambe minha cara cheia de maquiagem, filho. Vai tirar a maquiagem da mamãe, meu amor? Ai, olha o colarzinho dele, escrito o nominho dele. Cadê? Aqui, ó, vocês conseguem ver. Henrico. Ai, é a guiazinha dele. Ele tem a guia dele. Ai, tadinha da Gabi, gente. Ela só queria ficar de boa e cedeu à pressão dos outros. Meu relacionamento acabou de acabar porque eu decidi que eu não vou ser babá de homem velho e porque eu também não deixei ele me manipular. Eu já tava tendo alguns problemas, já tinha um tempo com ele dentro de casa, porque ele simplesmente não queria fazer nada, sabe? No começo ele lavava o banheiro, ele arrumava a casa, fazia tipo tudo dentro de casa, no primeiro mês. Depois ele simplesmente parou e qualquer coisa que eu pedia pra ele fazer demorava 2, 3 dias pra ele fazer. E a guia, aquilo ali já foi me enchendo o saco. Fora outras coisas que aconteceram no meio do caminho, mas eu quero enfatizar aqui a questão da manipulação. Hoje é dia 20 de junho e meu aniversário foi dia 18 de junho. E o meu aniversário é uma data, assim, super complicada pra mim. Porque todo ano acontece alguma merda, todo ano. Assim, minha avó já foi, né, pro outro mundo, digamos assim, no dia do meu aniversário. Sempre tem alguma briga, sempre tem alguma discussão, ou no dia, ou assim, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, sabe? E ele sempre soube disso. Eu sempre falei isso pra ele, minha família sempre falou isso pra ele. E quando entrou na semana do meu aniversário, tanto eu quanto a minha irmã conversamos com ele sobre isso. Tipo assim, pô, vamos tentar ter uma semana tranquila, de paz, pra não me estressar. Adiantou? Claro que não. Ele passou a semana de boa, super tranquilo, tava brincando, rindo, conversando comigo, super normal. No dia do meu aniversário, ele resolveu, tipo, estragar a festa surpresa. Na verdade, ele já tinha estragado a festa surpresa antes, porque a minha família sempre faz uma festa surpresa pra mim. Ele estragou a festa surpresa, me contou. Uns 3 dias antes, ele me contou sobre a festa surpresa. No dia... Caraca, mano. Eu já tive um ex que fez isso comigo, tá? Meu primeiro namorado, eu ia ter uma festa surpresa e ele contou pra mim que eu ia ter uma festa surpresa. Já teve outras pessoas na minha vida também que me contaram que eu ia ter uma festa surpresa. Eu nunca tive uma festa surpresa, sempre quis ter uma festa surpresa, mas sempre estragaram a surpresa. Eu sou a pessoa que faz festa surpresa pros outros? Sou, por isso que quis. Ah, já acabava aí, pô. Contou a festa surpresa? Brincadeira. Mas o cara lavava banheiro e parou de lavar. Ele começou, tipo, me tratar super estranho. E no momento lá que tava rolando churrasco, né? Tava tendo churrasco, roda de samba que a minha família tinha programado tanto pra mim quanto pro meu irmão, que fazemos aniversário no mesmo dia. Ele simplesmente fingiu que eu não existia. Sabe, ele ficou quieto num canto, com a cara fechada, não comeu nada, não bebeu nada, não falou comigo, não interagiu ali com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos. Só ficou ali de canto conversando com meu cunhado e com meu padrasto, só. Aí eu pensei, cara, todos os anos acontece alguma coisa no dia do meu aniversário que me faz eu ficar muito mal. E eu não vou deixar me abalar esse ano, não vou. Assim, tô chateada, mas eu tô rodeada por pessoas que eu amo, então eu vou focar nisso. E aí eu acho que ele ficou mais incomodado ainda, porque eu também não fui dar atenção pra ele. Aí quando tava quase acabando a festa, eu falei, tô muito cansada, vou embora. E a gente veio pra casa e ele começou a agir como se nada tivesse acontecido. E aí eu comecei a abrir meus presentes, né, quando eu cheguei em casa, e ele começou a falar, desculpa por não ter conseguido dar nada pra você, porque eu tô sem dinheiro. Eu falei, cara, assim... Eu não faço questão de presente, eu não ligo pra presente. É claro que eu gosto de receber, quem não gosta, mas eu não ligo pra presente. Então, tipo, pra mim, isso é irrelevante. O que eu queria que você tivesse feito, o que você poderia ter feito, você não fez. Aí ele, o quê? Aí eu falei, ter me dado atenção no dia do meu aniversário. Ter ficado ali comigo. Não ter ficado isolado, com cara de bunda, olhando pro nada, sem beber, sem comer, sem interagir com ninguém. Cara, a pessoa tá junto há mó tempão.
E no dia do aniversário da mulher, sabe? Que é o dia que a holofote tá em cima dela, que é atenção pra ela, onde ela é o centro das atenções, junto com o irmão, né? A irmã dela que tava fazendo aniversário no mesmo dia. Ele fica com um cara emburrado e encostado. Ok, não é motivo pra um término, mas você vê que ela tá contando um monte de outras coisas, que isso aí é como se fosse a gota d'água, sabe? Pô, cara, você não tem R$1 pra me dar? Beleza, faz uma cartinha, fala que me ama, fica do meu lado. Fui tomar banho, quando eu saí do banho ele tava chorando e eu, comecei a perceber que aquilo ali era um tipo de manipulação, porque o pai do meu filho também fazia muito isso comigo. Não pedia desculpa, ficava quieto na dele chorando pra eu ficar com pena, sabe? Mas, amor, 6 anos nas costas de relacionamento abusivo, né? Não vou cair nessa agora. Aí, passou ontem, a gente praticamente não se falou. Aí, quando foi à noite, ele falou assim, você ainda tá bolada, né? Suave, então. Então, foda-se, né? Se você tá bolado ou não. E eu falei pra ele, quando você chegar em casa, se você quiser, a gente conversa. Aí ele, não tem nada pra falar, não tô legal. Aí começou, meio que se vitimizar. Começou a falar um monte de coisa, que tava desesperado há semanas, porque tava cheio de conta pra pagar, e eu não sabia mais o que fazer, e eu falei pra ele, quando você quiser, a gente conversa em casa. Eu vou tentar resumir o máximo possível a nossa conversa que a gente teve hoje, porque senão o vídeo já tá com quase 4 minutos, vai ficar gigantesco. Ele chegou em casa hoje de manhã, ele trabalhou de madrugada, chegou de manhã, falou, fala aí o que você tem pra falar. Aí eu falei que foi super egoísta da parte dele, não gostei. Todo mundo percebeu, todo mundo que tava lá percebeu que ele tava super estranho comigo, super seco comigo, se isolou de todo mundo, que ele não tinha direito de fazer isso no meu aniversário, até porque ele sabe que é uma data difícil pra mim, ele sabe que é uma data que eu não gosto de ficar relembrando, por mais que ela aconteça sempre. Me sinto mal. Que eu tô sobrecarregada sobre as coisas de casa, que eu tô sobrecarregada financeiramente também, porque nem isso ele tem ajudado nas últimas semanas, digamos assim, e que pra mim não tava mais dando certo. E que esse negócio dele começar a se colocar de vítima no meio dessa situação, claramente é um sinal de manipulação. Porque se ele tá 2 semanas desesperado, ele não deu nenhuma brecha, sabe? Pra mostrar isso. Ele tava rindo, brincando, conversando. Mano, se você tá desesperado, se você tá passando por tudo isso que você tá falando e você tá vivendo uma vida normal, menina, que desespero é esse? Zoando comigo 2 semanas assim, normal, nada acontecendo. Aí no momento que ele erra e eu vou questionar o erro dele, ele começa a reverter o jogo? Meu amor, aqui não. Aqui não. Vai ser seletivo no dia que não vai estar bem? No meu aniversário, que já é uma data difícil pra mim, é no mínimo egoísta. Então, basicamente, eu falei pra ele que ele teria 2 opções, né? Ou ele muda e começa a tomar atitude de homem e começa a pensar em casal, ou ele ia pra casa do pai dele e voltava a morar com o pai dele e a gente, ficava só namorando mesmo, como, né, namorando no final de semana e tal. E ele falou, se eu voltar pra casa do meu pai, a gente terminou. Ou seja, ele ignorou completamente a primeira opção que eu tinha dado pra ele. Aí eu falei, então, se é assim que você quer, é assim que vai ser. Não acho que meu relacionamento com ele foi abusivo. Eu acho que, poderia estar caminhando pra ser. Porque eu já tava fazendo tudo dentro de casa sozinha, né? Lavar louça. Tinha 4 dias que ele não lavava a louça. Tinha dias e dias que ele não passava uma vassoura na casa. Na verdade, acho que tem semanas que ele não passa uma vassoura na casa. Eu já tava sobrecarregada. Eu já tava muito cansada. E ele, cagava pra isso. Então, eu vi que isso poderia estar caminhando pra um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. E eu já tava meio que parando de gostar dessa situação. Já tinha um tempo, né? Porque a gente cansa. A gente já tem muito estresse na nossa cabeça. É criança, é trabalho, é obrigação doméstica, é compras. E eu não queria mais uma apurrinhação na minha vida. Dei várias oportunidades pra ele, dei várias chances pra ele, tive várias conversas sobre isso e ele não demonstrou mudança em momento nenhum. Então, uma pessoa de 30 anos não vai tomar uma postura de homem, não tomou uma postura de homem até agora, aqui, eu acho, pelo menos, que daqui pra frente também não vai tomar. Então, prefiro cortar mal pela raiz antes que a situação piore pro meu lado, sabe? E é isso, gente. Eu acho que a Vitória arrasou porque, no fim das contas, ela deu a opção. A primeira opção pra ele foi, você pode virar homem e melhorar. E aí ele falou, então tá, então se eu estiver aqui pra casa do meu pai, eu vou terminar. Ele já queria terminar, né? Pra mim fica claro que ele já queria terminar e não sabia como fazer. Oi, meu nome é Catarina e hoje eu vou contar um dos motivos que me fez terminar meu último relacionamento. Na verdade, foram milhões de motivos, mas eu vou contar o auge. O relacionamento já não tava lá, essas coisas, e a gente resolveu fazer uma viagem pra Nova York.
Comecei a ver a questão do hotel. Eu sabia que o meu namorado na época não estava passando pelas melhores fases assim financeiras. Eu falei, vou tentar ver se eu consigo uma parceria, ver que a gente consegue algum desconto, alguma coisa. Mandei mensagem com o meu Media Kit para alguns hotéis e como a gente ia ficar 7 dias, um hotel respondeu falando que eles conseguiriam dar 4 dias pra gente de graça e as outras 3 noites a gente teria que pagar. Aí já começa o erro por aí. Por quê? Se o hotel me disponibilizou metade dos dias de graça, a outra metade, o que vocês acham? Quem deveria pagar a outra metade? Já que a minha metade, né, eu paguei na parceria, porque eu tive que divulgar lá na minha outra rede. Só que eu realmente, na época, eu não falei isso. Eu tinha muito problema, tá, gente, em falar as coisas. Hoje em dia eu tô bem melhor em relação a isso. Hotel em Nova York é muito caro. Então, até essas 3 noites deu um preço caro e a gente dividiu. Enfim, pra mim, tudo bem. E pra ele, eu sei que seria importante, né, por conta da questão financeira. E aí, eu paguei a metade que era dele. Primeiro problema... Tá. Eu acho que isso pode ser uma coisa errada também, porque querendo ou não, você pagou com o seu trabalho, a parceria é um pagamento quando você posta, é uma troca ali de serviço, né? Você ganhou o hotel de graça e você postou sobre o hotel. Agora, se você não conversou isso com ele, aí não dá pra te defender. A gente chegou em Nova York, a primeira coisa que a gente fez foi ir na Apple, que eu precisava comprar um celular novo. Quando eu dei conta, eu tinha me perdido do meu então namorado e eu vi ele lá no canto com um vendedor e eu fui atrás. E quando eu cheguei, eu vi ele meio que escondendo uma sacola e eu já na hora achei muito estranho. E eu falei, ué, você comprou um celular novo? Sendo que até então o telefone dele estava ótimo e ele estava sem dinheiro. Isso no primeiro dia da viagem, eu já fiquei extremamente incomodada, mas assim, dane-se, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Eu não gostei do fato dele nunca ter falado isso pra mim, que ele iria comprar um celular lá, até porque o celular é $1.000 e pra quem tá sem dinheiro, $1.000 é muita coisa. Pensei, quer saber, gente? Dane-se, tô aqui em Nova York, eu tô com meu dinheiro, não tô nem aí, bora curtir, bora aproveitar. E ele tinha uma filha pequena na época e, obviamente, ele queria comprar várias coisas pra ela. Inclusive, eu comprei várias coisas porque eu amava a menina. Só que o auge é que ele queria comprar esse trambolho pesadíssimo e ainda falou pra eu colocar na minha mala. Isso na época tava a maior febre, tava quase uns $1.000 também. Eu logo pensei, meu filho, tu é rico e eu não tô sabendo dessa história? Nessa parte eu falei assim, olha, não vai levar de jeito nenhum, na minha mala não vai levar, não tem espaço, eu tenho que levar as minhas coisas e não vai levar um troço que eu acho que pesava 7 quilos. E eu ainda falei pra ele, sem contar que você tá sem dinheiro, você tá levando já várias outras coisas que ela vai amar, não precisa levar esse negócio gigantesco e caríssimo. Enfim, gente, pra mim o auge foi um dia que a gente andou pra caramba e a gente tava cansado, a gente acabou pegando Uber. A gente pegou, sei lá, umas 5 vezes, assim, eu acho que no máximo. E aí, ele que chamou no telefone dele, né, pagou no cartão de crédito dele. No dia que a gente tava fazendo a nossa mala pra voltar pro Brasil, a gente tava no quarto do hotel, com as malas em cima da cama, eu guardando as minhas coisas, dobrando. Ele virou pra mim e falou o seguinte... Ah, tava vendo aqui no meu cartão que chegou agora a conta do Uber que a gente pegou na viagem. E aí deu $40 pra cada um. Será que você poderia me pagar? Na hora, eu fiquei até sem ar, assim. Eu falei, sim, chegando no Brasil eu te pago em real, né, já que você vai pagar o cartão em real. Eu simplesmente essa noite eu queria dormir no chão pra não dormir na mesma cama que ele. Voltamos pro Brasil e assim que eu pisei o meu pé aqui, eu terminei com ele e obviamente eu nunca paguei essa conta, que na verdade ele que deveria ter me pagado. Eu acho que não foi por causa do Uber de $40 ou por causa do negócio de 7 quilos ou porque ele... tá sem dinheiro, mas em Nova York tem dinheiro. Porque, gente, se tem crédito no cartão, tu tá em Nova York, você tá ali, iludido ali pelo, um filme, Nova York, eu tô em Nova York. Nossa, já vivi isso, já tive esse privilégio. Eu acredito que vocês não se deram bem na viagem. Acho que você não bateu com ele na viagem e viagens mostram muito bem como é um relacionamento. É na viagem que a gente se conhece muito, se bate a vibe das coisas que quer fazer, etc e tal. E eu acho que já desgastou e acabou aí, porque você viu que, nada a ver. Relacionamentos terminam mesmo com 2 pessoas se amando. Hoje eu vou contar pra vocês quando eu percebi que o meu relacionamento de 6 anos, mais de 6 anos, tinha chegado ao fim. Quando eu senti que era uma relação estagnada, que não me levaria a lugar nenhum e decidi dar um ponto final nessa história. Porque às vezes, né, a gente namora e a gente não nota que aquela relação já era, que não dá mais.
E basicamente eu só me toquei que eu tava vivendo num piloto automático, empurrando as coisas com a barriga, quando chegou o nosso aniversário de namoro de 6 anos. E aí ele tava preparando uma surpresa pra mim. E ele tava mexendo no celular. Sabe quando você dá aquela olhadela aqui, ó, pro lado, pra dar uma olhadinha no que a pessoa tá mexendo, o que ela tá fazendo com o celular? E eu vi que ele tava entrando em contato com uma pessoa de uma hospedagem a qual a gente ia. E ela tava mandando umas fotos, tipo assim, casa comigo, namora comigo, tipo de uns pedidos, sabe? Rosas, velas, esses paranauê todo. Na hora que eu olhei isso, eu gelei. Me deu um medo. Tipo assim, me deu uma coisa tão ruim, uma insegurança. Eu entrei em desespero. Por quê? Eu tive medo de que ele me pedisse em casamento. Me apavorou essa ideia. Sendo que casar, construir uma família, ser pedida em casamento, sempre foi o meu maior sonho. Eu sempre tive esse sonho, essa meta, era pra isso que eu namorava, pra casar. E eu deixava isso sempre claro nas minhas relações. Só que de repente, o cara com quem eu me relacionava poderia, né, estar prestes a me pedir em casamento, e isso não me trazia felicidade, isso não me trazia um frio na barriga, não me trazia nenhum sentimento positivo. Caraca! Esse caso aí, ó, essa surpresa aí, ela descobriu antes, e ainda bem, né? Porque foi isso que fez ela repensar e entender se ela queria mesmo, de fato, se casar com aquele cara que ela já estava há 6 anos. E ela terminou com ele. Sério, cara? E aí que eu me toquei. Eu falei, gente, eu não quero casar com este homem. Eu percebi mais pra frente também que antes eu sempre quis ser mãe. Era natural isso pra mim. Sempre quis ter filhos. A gente definiu o nome dos nossos filhos e tudo mais no começo do namoro. Mas aí, mais pro final do namoro, eu já tava assim, não, porque eu não quero ter filhos, eu não quero ser mãe, eu desisti da maternidade. E hoje, né, mais de 2 anos depois desse término, eu percebo que eu não queria ser mãe dos filhos dele. Não era sobre mim, era sobre ele. Então, tipo assim, eu não queria fazer parte daquela família, eu não queria filhos que fizessem parte daquela família, eu não queria ele como pai dos meus filhos. Olha que diferença maluca e bizarra e gigantesca. E era isso. Então, quando eu cheguei lá no quarto, né, eu vou ter que parar esse vídeo porque está ficando longo, mas basicamente eu cheguei pra abrir a porta, ele ia abrir, ele falou, não, abre você. E eu falei, meu Deus, ele não pode estar escrito casa comigo, pelo amor de Deus. Isso me apavorava. E eu abri a porta e aí eu respirei aliviada, porque não tava escrito algo assim, era uma surpresa, mas não era um pedido de casamento. E eu falei, graças a Deus. E aí depois disso eu fiquei muito reflexiva e eu falava, cara, não tem porque eu continuar numa relação que não vai ter futuro, que eu não vejo futuro com essa pessoa, não faz mais sentido pra mim. E depois eu terminei e volto para falar mais sobre relacionamento. Minha querida, gata. Às vezes, só quando a gente tá na beira do abismo da decisão, a gente entende onde a gente se meteu. Você fala, 6 anos da minha vida, mas não quero a vida inteira, não. Bom dia, o dia dos namorados passou e eu vim contar como eu decidi terminar com meu namorado 4 dias depois que a gente se mudou pro Rio de Janeiro juntos. Existe um barulho de obra aí no fundo que, assim, não tem nada que eu possa fazer, então vocês lidem com este problema. Eu fiquei pensando, será que já tá no tempo ideal de contar aqui, estou na minha vida inteira e viralizar no TikTok? E eu pensei que sim, acho que é o momento ideal. Tá, a gente já terminou faz 1 mês e alguns dias. E aí, tipo assim, por que que eu decidi mudar com ele, sendo que eu já sabia que eu ia terminar? Sim, eu já sabia que eu ia terminar, mas eu não sabia quando eu ia terminar. E também tava numa situação muito difícil, com muita dependência emocional e... A gente começou 4 dias depois de eu terminar outro relacionamento. E a gente começou a ficar, e quando foi ver, a gente tava viajando pro carnaval juntos, casadíssimos. E aí, depois disso, história só pra contar. E claramente eu não estava no momento ok pra me relacionar, porque eu tinha saído de outro relacionamento fudida, tipo assim. Pô, amiga, você tinha 4 dias terminado um relacionamento, começou a entrar em outro em 4 dias. Não dá nem pra deixar o defunto esfriar. Totalmente ruim das ideias. E aí, quando você sai de um relacionamento totalmente ruim das ideias, quando uma pessoa aparece fazendo, tipo assim, minimamente o mínimo pra você, você fica... Ei! E aí, foi um relacionamento assim, ó, conturbado, de muitos términos e voltas e brigas e tal, mas no fundo a gente se amava muito e era uma coisa assim, tipo, pô, eu não vivo sem você, cara, eu não existo sem você, eu preciso de você.
E aí foi todo um processo muito difícil pra eu aceitar de que eu realmente não tava mais feliz, que não tava me fazendo bem. E era muito doloroso, assim, pra gente terminar. E aí a gente ia se mudar pro Rio de Janeiro, porque surgiu uma oportunidade na vida dele. Ele falou, vamos, e eu falei, cara, eu não tenho nada pra perder, vamos. E aí eu trabalho como autônoma, né, então assim, pra mim era de boas, eu vim e aqui é uma cidade que, né, me proporcionaria muito mais trabalhos. Só que aí aconteceu que eu passei por toda a fase do luto durante o relacionamento. E chegou uma parte que assim, eu não tava mais ali, tipo, não me satisfazia mais. Tudo que ele tinha pra me oferecer não era o que eu queria. E foi quando eu percebi o que eu queria, porque quando eu entrei no relacionamento eu não sabia o que eu queria. Hoje em dia eu sei o que eu quero? Não, mas eu sei que eu não quero outro relacionamento agora. E é isso, e aí eu percebi que não era o que eu queria, e aí eu fiquei no Rio de Janeiro, e aí agora eu tô aqui, sem namorado, sem casa, com um sonho na mão. Amiga, às vezes a gente precisa passar por uma coisa assim, que é se jogar ao limite, né? Se espremer tanto pra você, quando você tá agora sem nada, literalmente, você vai buscar o que você quer. Você não precisava ter se mudado, né? Mas tá feliz, é isso que importa. Tá com o maior sorrisão aí. Motivos pelos quais eu terminei o meu último namoro. Primeiro e não menos importante, ele não trabalhava. Segundo, ele era filhinho da mamãe. Sim, a mãe dele dizia que ele era o príncipe da mamãe e só faltava não. Simplesmente ela colocava ele no colo e dizia que ele era o bebê dela. É isso mesmo. Amiga, por que você começou a namorar pra começo de conversa? Deixa eu abrir a porta pro Henrico, porque ele fica pedindo pra entrar e pra sair. Pra entrar e pra sair. Né, filha? O negócio dele é abrir a porta sozinho. Daqui a pouco abre a porta aqui, ó, sozinha. Vocês vão ver. Já tá quase no final do vídeo. Por que você começou a namorar a Bárbara? Com um cara assim? Terceiro, e como vocês podem perceber pelo comentário 2, minha sogra. Ela era simplesmente o capeta na terra. Ela fazia basicamente tudo para fazer com que eu odiasse o filho dela e parabéns para ela, ela conseguiu. Conseguiu fazer com que eu pegasse nojo dele. Inclusive, vou pegar o gancho aqui para comentar de um dia que simplesmente eu cheguei e comentei, aproveitando o gancho 1 também, e falei, por que o fulaninho não trabalha, né? Já que eles tinham fazenda. Ela disse, não. Nós pagamos alguém para fazer o trabalho dele, porque o meu príncipe não precisa trabalhar. Quarto motivo, o único hobby dele era treinar. 24 horas por dia. Ele passava assistindo vídeos maromba, olhando TikTok maromba e qualquer outra coisa que tivesse relacionado com isso. Esse era o hobby dele. Só olhar homens treinando, olhar qualquer coisa que fosse maromba e tomar bomba. Não comia absolutamente nada. Ele tinha um paladar infantil. Nossa, Bárbara, isso não é problema. Depende. Quando simplesmente você fazia um café da manhã para agradá-lo e ele olhava e dizia, eu não vou comer, eu estou em jejum e eu não como isso. Ele não comia carboidrato, não comia queijo, não comia nada, gente. Só carne, porque a dieta dele só permitia que ele comesse proteína. Então era insuportável sair com ele porque a gente não poderia ir em nenhum outro restaurante que não fosse churrascaria. Então durante todo o nosso relacionamento a gente perdeu durante todas as viagens de ir em qualquer outro lugar que não fosse uma churrascaria. Lugares lindos, lugares belos, com vistas legais. Lembro inclusive de uma viagem que a gente foi, que a gente se enfiou no meio de uma toca para poder ir numa parrilha, porque simplesmente os lugares com as vistas bonitas tinha frutos do mar e ele não iria comer alguma coisa que não fosse carne. E esses são alguns dos motivos, mas tem muito. Ai, amiga, acho que já tá o suficiente. Esses são os motivos que eu nem começaria um relacionamento, mas deu pra entender, né? Ai, menina, o que você achou disso tudo? Qual foi o motivo mais aleatório, assim, que você já terminou o seu relacionamento, que terminou? O motivo do término, conta pra mim. Quero saber o motivo, conta aqui pra mim. Se você chegou até aqui, comente cruz, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Beijo e até o próximo vídeo.